tem pessoas que vieram semana passada e não voltou hoje e vai perder o que eu tenho para dizer hoje, porque eu vou continuar ensinando para você como você ter uma vida transformada. Eu comecei semana passada falando para você que a fé correta vai produzir em você um comportamento correto. Fala comigo, a fé correta vai produzir em mim um comportamento correto. Fala para o seu vizinho, a fé correta vai produzir em você um comportamento correto. O que é importante então, meu pastor? Crer corretamente. Esse é o tema da palavra. Creia corretamente. Porque isso é que é importante. Se você crer errado, você vai viver errado. É por isso que tem muito crente que vive errado, vive cheio de... Ei, irmãos, eu estou cheio de palavras para falar para você. Estou até assim meio agoniado. Tanta coisa que eu tenho para ministrar para você. Tanta coisa que eu tenho para falar para você, que eu estou achando que nosso tempo é curto, mas eu vou falar. Porque quem vive de maneira correta, quem crê de maneira correta, vai viver correto. Esse é o problema de um monte de cristão, de crente. Porque ele crê de maneira errada e vai relacionar, e vai se relacionando com Deus também de maneira errada. Ele vive uma vida pesada, angustiada, vive às vezes uma vida cheia de temores. Mas por quê? Porque crê de maneira errada, não conhece a Deus de verdade, não conhece o Deus verdadeiro. Ele conhece um Deus, mas não é o Deus certo, não é o Deus verdadeiro. Por que não é? Porque está se relacionando de maneira errada com Deus. É importante então que você conheça a Deus de verdade, o Deus verdadeiro. Saiba como Deus é, saiba como Deus está se relacionando hoje. Creia de maneira certa com a realidade do Evangelho do Novo Testamento. Pois se você crê assim, você também vai viver de maneira certa. Amém? Glória a Deus, irmãos. Fala para o seu irmão mais uma vez, fala, meu irmão, a fé correta vai produzir um comportamento correto. Glória a Deus. Eu disse para os irmãos que crer correto é a única forma de sermos transformados. É a única forma de mudar de vida. Você muda de vida quando você muda também a crença. Você é transformado quando a sua crença também é mudada. E esse processo de mudança, filho, é um processo de mudança de mente. Você vai ver isso muitas vezes na palavra de Deus. Quer ser transformado? A sua mente precisa ser mudada, a sua crença precisa ser mudada. E eu falei para você que a palavra de Deus chama essa mudança de o quê? Arrependimento. E eu disse para você que a primeira coisa que precisa mudar na nossa mente é sobre o arrependimento. A gente precisa entender o que é arrepender. E arrependimento é o que produz em você mudança de vida, transformação. Amém? Está claro isso? Então, o que é arrependimento? Eu ensinei isso aqui semana passada. Olha o barulho aqui do suspense. O que é arrependimento? Não lembram, né? Misericórdia. Fala, misericórdia. Por isso que é bom deixar gravado, tá vendo, Igor? Vamos deixar gravado as palavras. Então, abre lá o texto, filho. Eu vou recapitular para você. Abre lá o texto, Lucas capítulo 15, versículo 3. No texto de Lucas capítulo 15, versículo 3, eu falei para você o que é o verdadeiro arrependimento. Vamos ler? Vamos ler mais uma vez? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que necessita de arrependimento. Aqui então está o texto que fala sobre arrependimento. E muitos usam essa parábola, eu só estou recapitulando, muitos usam essa parábola para enfatizar, a ovelha perdida. Mas a ênfase da palavra não é na ovelha perdida. A ênfase da parábola é em como
o pastor traz a ovelha de volta. Tá ok? Muita gente também acha que essa ovelha perdida é o ímpio, é aquela pessoa que ainda não se converteu. Esse também é um grande erro. Essa ovelha perdida não é o ímpio, essa ovelha perdida é às vezes o crente, é o irmão que está dentro da igreja, que às vezes perde o rumo, perde o foco, está com a crença errada, está indo contra a direção do pastor, não consegue enxergar Cristo, está em um outro rumo. Aí então Jesus tem que vir pegar você e levar para o caminho certo. Isso é arrependimento. Falei para você que arrependimento é você estar indo para um caminho, se arrepender dele e voltar atrás. Mas também muita gente ensina que arrependimento tem que ser seu, é você que faz, é você que se arrepende. Isso também é um grande equívoco, porque aqui na parábola está mostrando o que é arrependimento. Arrependimento não é uma obra produzida por você. Arrependimento só pode acontecer se Jesus te buscar, se Jesus te levar. Então aqui ele está falando, qual é o pastor que larga 99 ovelhas no deserto? A pergunta é, quem é o louco que faz isso? Ninguém. Está entendendo? Só o bom pastor que é Jesus. Só ele larga 99 para ir buscar um. Porque nós, homens, não largamos, não vamos, não temos essa coragem, não temos esse amor todo. Mas o Pai, ele ama a gente de tal maneira que ele vai atrás de um, mas ele vai atrás. Amém? Então, isso é arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando o Pai vai atrás de você, te coloca no ombro. Aqui na parábola fala que a ovelha queria voltar para casa? Sim ou não, irmãos? Não, ela não queria voltar. Mas o que o pastor fez? Tacou no ombro. Você não quer voltar não? Então tá bom, então vem aqui. Pá! Taca aqui nas costas e volta para casa. Então a ovelha se arrependeu, irmãos? A ovelha estava arrependida, sim ou não? Não. O arrependimento verdadeiro não é você que produz. O arrependimento verdadeiro é Jesus que produz em você. O arrependimento verdadeiro não é você, eu vou voltar para casa, não. O arrependimento verdadeiro é quando Jesus vem, te coloca nos ombros e fala, esse caminho é ruim, vamos para casa. Amém? Está claro isso? Isso é o arrependimento verdadeiro. Mas tem muita gente que quer produzir mudança. Há muitas pessoas que ele quer produzir mudança no seu esforço próprio, no seu esforço, irmão. Não há mudança, você não vai conseguir produzir. No Velho Testamento também falei para você, no Velho Testamento os ninivitas se arrependeram porque Jonas disse que a cidade seria destruída em quantos dias? 3 dias. Ele pregou, falou, se vocês não se arrepender, a destruição vai vir, todo mundo vai morrer. Por isso eles se arrependeram. O arrependimento no Velho Testamento precisava de obediência. O arrependimento no Novo Testamento não precisa de obediência. O arrependimento do Novo Testamento precisa da bondade de Deus. No Velho Testamento, para se arrepender, as pessoas tinham que experimentar do juízo, tinha que ouvir o juízo, falar, Deus vai mandar fogo, Deus vai queimar, Deus vai pesar a mão, Deus vai, que mais? Deus vai castigar. E aí então todo mundo fica com medo e se arrepende. No Novo Testamento não. No Novo Testamento, na graça, é a bondade de Deus que faz com que você se arrepende. Amém? Vamos ler o texto? Coloca o texto lá então, de Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos ler bem forte, em uma só voz? Romanos 2, 4. Colocou? Vamos ler em uma só voz? 1, 2, 3 e... Ou desprezais... Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha para o seu irmão e fala, meu irmão, eu quero te dizer que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus, filho. Bondade de Deus. Não é o juízo. Não é a maldade, não é o Deus que pesa a mão. Olha como você anda, hein? Porque se você fizer errado, Deus vai te castigar. Não é isso.
Isso não produz em você arrependimento, mudança. O que produz em você mudança é saber que Deus é bom. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que você não quer ir para o lado errado, você quer ficar do lado certo. Amém? Por causa de quê? Por causa da bondade de Deus. Deus é tão bom, mas tão bom que você quer mudar de vida por causa da bondade de Deus. Pedro também, filho, no Novo Testamento, Pedro chorou, mas Pedro só chorou depois que viu o olhar de Jesus. Só depois que ele viu o olhar de Jesus é que Pedro foi atraído. Depois que ele viu o olhar de amor de Deus é que Pedro foi atraído. Atraído a quê? Atraído ao arrependimento. Depois que Pedro negou Jesus, ele não foi lá, nossa, porque essa é a grande diferença de Pedro e Judas. Pedro e Judas, os dois traíram Jesus, os dois negaram Jesus, mas Judas, ele quis pagar pelo seu pecado. Judas, ele ficou incomodado. Judas, ele se sentiu condenado, e ele falou, eu errei, então agora eu preciso pagar. Essa é a vida de um monte de crente. Esse é o ensinamento que há em um monte de ambiente de igreja. Ensina as pessoas que se você errou, você precisa pagar. Você errou, você precisa fazer alguma coisa para ser santo. Precisa ter alguma atitude para se tornar santo. Isso é equívoco, é errado. Não há nada que você possa fazer para pagar pelos seus pecados. O único que pode pagar pelos seus pecados é Jesus Cristo, e Ele já pagou. Alguém pode falar amém aqui? Ou você quer viver com a dívida do pecado? Alguém gosta de dívida aqui? Você gosta da dívida do pecado? Então você precisa falar amém quando eu falar que Jesus já pagou seus pecados. Você precisa falar amém quando eu digo que você não tem mais pecado nenhum. Ele já pagou, irmão. Mas Judas não. Judas quis pagar. Olha, se Judas, olha para mim, se Judas tivesse esperado mais alguns minutos, só mais alguns minutos, ele não precisaria ter se suicidado ou pagado pelo seu pecado. Sabe por quê? Porque alguns minutos depois, Jesus Cristo morre na cruz, pagando um pecado de todas as pessoas, todas, até daqueles que estavam crucificando ele. Quando ele estava sendo crucificado pelos aqueles soldados romanos, Jesus olha para eles e sabe o que Jesus fala? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus clamando perdão do Pai para os soldados romanos. Eram judeus os soldados, irmãos? Não, eram romanos. Olha para você ver a graça se manifestando já. Porque Jesus sabia, logo em seguida eu vou morrer e vou pagar pelo pecado deles aqui também. Mas Judas não esperou. Judas quis pagar pelo seu pecado com a sua própria mão. Pedro negou Jesus também, amém ou não? Negou. Mas Pedro foi lá pagar pelo seu pecado? Não. O que trouxe a Pedro perdão, consciência de perdão, quando ele olhou para o olhar de Jesus. Quando ele viu o olhar de amor de Jesus, Pedro foi atraído para o amor. Depois que ele viu esse olhar de amor, Pedro, a Bíblia relata que Pedro, ele fez o quê? Ele foi chorar de arrependimento. Até então Pedro nem sabia, até então Pedro nem tinha se tocado que ele havia negado Jesus. Até então Pedro nem tinha entendido a gravidade do pecado. Mas na hora que ele vê o olhar de Jesus, o olhar de amor de Cristo, ele vai embora chorar de arrependimento. É a mesma coisa, filho, para você. Não há arrependimento na vida de ninguém se você não encontrar com o amor de Jesus. Não é a maldade, o peso, a condenação, não é o pensamento de eu vou pagar pelo que eu fiz, que vai levar você à mudança de vida. O que leva você à transformação, à mudança, é quando você consegue enxergar o tanto que Cristo te amou. Se você enxergar isso, filho, a sua vida será transformada, amém? Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, você precisa enxergar o tanto que você é amado. Precisa enxergar isso. Olha, irmãos, tem muita gente
que acha que arrependimento envolve tristeza. Coloca o texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Tem muita gente que pensa que arrependimento tem que envolver tristeza, você tem que ficar triste. Tem gente que fala até para você tem que ficar mal com o seu pecado. Você acha que arrependimento envolve essa tristeza toda? Da alma? Arrependimento envolve uma tristeza segundo Deus. Olha o que está falando no texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, 10. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só. Sabe o que falta para um monte de crente? Ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Está aqui, está na Bíblia aqui, irmão. É só ler. Tem gente que fica pensando que o que vai produzir em você mudança é você ficar pesado, é você se martirizar, é você se condenar, é você chegar aqui no culto de cabisbaixo. O que foi? Pastor, é a minha vida que não dá certo, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Aí vive de cabisbaixo. Aí vamos louvar a Deus, os irmãos não conseguem nem levantar o dedinho. Sabe por quê? Pecado, estou mal. Você acha que isso vai produzir em você mudança, filho? Você acha que isso toca a Deus? Você acha que Deus está alegre em você ficar dessa maneira? A gente fala, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. A voz não sai. Sabe por que não sai? Porque você está lá no seu consciente, no seu subconsciente da sua mente, a condenação de tudo que você fez durante a semana. E você pensa que você não é aceito por Deus. Você pensa que os céus não estão abertos sobre você. Sabe por quê? Você errou, você falhou, pisou na bola. Essa é uma tristeza que é segundo o mundo. Aí ainda se levanta alguns, porque você sabe, em alguns lugares o diabo tira férias. Sabia? Em alguns lugares o diabo tira férias. Por que ele tira férias? Porque tem outros que assumem o lugar dele. Tem homens, líderes, que assumem o lugar do diabo. Sabe para fazer o quê? Ficar acusando e condenando os outros irmãos. Ficar apontando o dedo. Até parece que você, né, é o santo do século 21. Tudo bem que você é santo, porque o sangue de Jesus está em você. Mas filho, não aponta o dedo para o outro. Pelo contrário, você devia clamar misericórdia e falar, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu não quero errar desse jeitão. Tenha misericórdia de mim, porque eu não quero ir por esses lados não. Guarda a minha vida. Aí tem gente que fica apontando o dedo, não, tá vendo? Outros ficam apontando o dedo, olha a roupa dela, olha a roupa dele. Não aponta o dedo para ninguém não, filho. Acusação, peso, não traz mudança para ninguém não. O que traz mudança para você é a tristeza segundo Deus. O que é a tristeza segundo Deus, pastor? Olha, a tristeza do mundo vai produzir morte, mas a tristeza segundo Deus vai produzir o quê? Salvação. Salvação do quê? Salvação de todo pecado. Está entendendo? Salvação de todas as atitudes que você não consegue resolver. Salvação de todas as situações que você não consegue sair. Essa vai produzir salvação, amém ou não, meu irmão? Então, eu vou te dar o exemplo de duas maneiras. Primeira maneira, em relação a Deus, nós precisamos reconhecer o tanto que Ele nos ama. Essa é a tristeza segundo Deus. É você conseguir enxergar o tanto que Deus ama você. É você conseguir enxergar o tamanho do amor de Deus que é derramado sobre a sua vida. O Senhor já nos amava quando vivíamos no pecado. O Senhor já nos amava quando a gente virava as costas para Ele. O amor dele já estava sobre nós. E agora, depois que convertemos, pastor, perdemos esse amor. Porque tem muita gente que quando vai pregar o evangelho para o ímpio, fala para ele, olha, Jesus te ama, vem para Jesus, porque Ele ama você, amém ou não? Verdade ou não? O grande problema é depois que converte.
Por que depois que converte, ele está aqui na vida da igreja, mas parece que essa mensagem que Jesus ama, só funciona para quem está fora. Para quem está dentro, parece que Jesus não ama tanto assim. Para quem está dentro, Jesus ele só quer castigar, pesar a mão. Jesus ele só quer punir. Que isso, meu irmão? Está errado. Se Jesus te amava quando você estava no pecado, agora imagina hoje, que você está perto dele. Ele te ama mais ainda. O amor dele na verdade nunca muda. O amor de Deus não muda, não é pelo que você faz. O amor de Deus também não muda, não é pelo que você deixa de fazer. O amor de Deus sempre vai permanecer inabalável. Não vai haver instabilidade. O amor de Deus é estável, amém ou não, filho? É o mesmo. Não muda. Só que se você quer uma tristeza segundo Deus que produz salvação, você precisa em primeiro lugar reconhecer o tanto que você é amado. Pastor, mas como assim? Quando você reconhece que você é amado demais, que Deus ama demais, aí você sai para fazer coisa errada, vai vir uma tristeza no seu coração segundo Deus. Qual tristeza? Aquela do tipo, nossa, Deus me ama tanto, Deus me ama tanto, eu não quero mais viver essa vida, eu agora quero viver uma vida inteiramente para Ele. Mudou, isso é arrependimento. Isso é a crença correta, amém ou não, filho? Agora, se você ficar aquela crença, pequei, errei, porque eu não consigo, eu sou fraco, sou falho, eu preciso mudar, porque senão não vou ser abençoado, eu preciso corrigir, porque senão Deus vai me castigar, vou ficar na prova. Se você ficar nessa tristeza, que é a tristeza do mundo de condenação, nunca você vai conseguir ter mudança e transformação. Não vai conseguir, filho. Esse negócio de às vezes ficar só cabisbaixo porque você erra demais, não produz em você a transformação. O que produz em você é conseguir enxergar o tanto que Deus ama você, amém ou não? Amém ou não? Amém ou não, meu irmão? Você precisa enxergar o tanto que Deus ama você. Olha aqui para mim, os irmãos desconcentram rápido. Coloca o texto de Atos capítulo 20, versículo 21. Atos 20, 21, vamos ler bem forte? 1, 2, 3 e testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu entro na segunda maneira. Em relação a nós mesmos, precisamos reconhecer o pecado da justiça própria. Se você não reconhece que você é um justiceiro, que há justiça própria em você, você nunca vai ser conduzido ao arrependimento, você nunca vai ser transformado. Pastor, o que é isso, justiça própria? Olha, a justiça própria, filho, é a raiz de todo pecado. Qual é a raiz do pecado sexual? Justiça própria. Qual é a raiz do pecado da mentira, do engano? Justiça própria. Qual é a raiz do pecado da briga, da discórdia, da desconfiança, o que mais? Da traição? Justiça própria. É a raiz de todo pecado. Em relação a Deus, você precisa saber que Ele te ama. Em relação a você, você precisa reconhecer que em você há uma justiça própria sua, tentando e querendo ser alguma coisa. Há uma justiça própria sua, querendo fazer alguma coisa. É assim, filho. Às vezes nós queremos ser, fazer, ter alguma coisa. Queremos produzir alguma coisa. Não é por isso que tem um monte de gente aí tentando viver em santidade? Sabe como ele tenta viver em santidade? Fazendo algo para ser santo. Pastor, mas eu não tenho que fazer algo para ser santo? Não. Por que não? Porque você não consegue. Você não consegue fazer nada para ser santo. De um lado talvez você até é íntegro, mas do outro você falha. Então tem gente que fala, é porque eu sou pontual, eu sou correto com as minhas coisas, eu pago tudo em dia, e eu mereço um lugarzinho no céu. Mas do outro lado você é falho. Desse lado é ok, mas e do outro? Porque se você quer ter obras para viver em santidade, você precisa ser correto em tudo. Tudo, todo o tempo, todos os dias, todas as horas. Você vai conseguir?
Está entendendo? Você acerta numa, erra do outro, filho. Mas a sua justiça própria sempre está lá dentro de você gritando: eu tenho que fazer, abandone esse eu tenho que fazer. É melhor você só erguer as mãos e falar: Ele já fez por mim. Está entendendo? Mas não, a gente quer fazer para merecer. É assim, as pessoas querem fazer para merecer a salvação, as pessoas querem fazer para merecer a santificação, as pessoas querem fazer para merecer a justificação, as pessoas querem fazer para merecer o céu, as pessoas querem fazer para poder depois apontar o dedo e cobrar de Deus, né? Porque agora Deus tem que ser fiel com ele, porque ele foi com Deus. Ou seja, elas querem fazer para merecer. Todo o tempo que você está fazendo para merecer, sabe o que é isso? Justiça própria. Veja na Bíblia, vamos ler um texto aqui na Bíblia? Vamos lá? Vamos ler? Não sei se... Aleluia. Abre lá, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler o outro texto depois, mais à frente. Mas Hebreus 6, 1. Glória a Deus. Abriu? Hebreus 6, 1. A palavra de Deus diz que a fé que salva é aquela fé que Deus justifica o ímpio. Então, se nós não reconhecemos que somos ímpios, ou que já fomos ímpios, ou que às vezes em nós há necessidade de um Salvador, você também não vai ser salvo. A salvação, filho, ela só chega para quem reconhece. Colocou o texto? Está dizendo: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé e da fé em Deus. O texto está dizendo que as obras são mortas. Você não pode lançar a mão delas, tem que abrir mão disso e viver em fé em Deus. Por isso que eu estou dizendo para você, se o ímpio quer salvação, ele precisa então reconhecer que ele é ímpio, que ele está contra Deus, que ele precisa de um Salvador. Se você quer salvação, você hoje precisa reconhecer que você não consegue, que você então está diante de Deus e que precisa de um Salvador. Veja bem, as pessoas falam: não, para ser salvo de qualquer coisa, você precisa fazer. Para viver em santidade, você tem que ter uma obra. Vou te ensinar como viver em santidade. Já viu essas coisas? Pois bem, olha para mim aqui. Se você está em alto mar, se afogando, o que você precisa? De um livro com todas as instruções de como nadar? Para você merecer a salvação? Ou você precisa de um Salvador? Mas tem crente que está no meio do mar, se afogando, e ele está esperando, sabe pelo quê? Pelo livro das regras. Aí tem alguns irmãos que são tão inteligentes, que sabe o que ele faz com os irmãos, com as igrejas, com os jovens? Joga o livro das regras, fala para ele: aprende a nadar, está aí meu livro, 5 passos, depois que você aprender, você vai ser salvo. Quando ele pega o livro e fala: abrir, filho, já morreu. Quem está em alto mar, precisando de salvação, ele não está clamando para um livro de como nadar, ele está se debatendo, clamando: alguém me salve. Está entendendo? O ímpio que estiver clamando por salvação, Deus vai vir e vai salvar. O crente que estiver aqui clamando por salvação, Deus vai vir e vai salvar. O crente que estiver aqui com as mãos levantadas a Deus, falando: Deus, eu não consigo, vem e me salva, Ele vai vir para salvar. Mas enquanto você quiser fazer alguma coisa para merecer, você não vai conseguir chegar lá. Está entendendo? Você vai afogar, porque até você aprender a nadar, filho, já afogou. Precisa de um Salvador. Amém, irmãos? Está claro? Fala para o seu vizinho, fala: meu irmão, você precisa do Salvador. Fala para ele: abandona a justiça própria, deixa esse negócio de lado. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 5 está dizendo: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para o que, irmãos? Justiça. Vamos ler bem forte o texto, 1, 2, 3 e... mas ao que trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é para
justiça. O que é isso? Você precisa crer no Deus que te justifica. Está entendendo? Você não consegue se justificar. Você não consegue fazer justiça por si mesmo, mas Deus, Ele justifica você. Lutero tinha uma frase que é muito bonita. Ele falava: o Senhor, Tu és o meu pecado na cruz, e eu sou a sua justiça aqui na terra. É uma frase muito boa, porque isso é um fato. Cristo na cruz se fez pecado por nós. Cristo na cruz não só fez pecado por você, Ele também te livrou da maldição. Não há mais maldição na sua vida, porque Ele também levou, amém ou não? Na cruz Ele fez isso. Hoje você é justiça de Deus. Não há justiça sua, não há justiça, não há mérito seu. Tudo que você tem é porque Deus te deu de graça. Glória a Deus. É mérito de Cristo. Então, se você quer viver uma vida transformada, primeira coisa que você precisa entender é que o arrependimento quem produz é Deus. Mudança quem produz é Deus. É Ele que te conduz ao arrependimento, amém? A sua bondade. Glória a Deus, irmãos. Então para com essa ideia de querer fazer. Para com essa ideia de querer forçar. Para com a ideia de querer ter alguma obra para mostrar para Deus que você é bom e merece. Para com isso. Essa ideia e essa conversa não é a ideia da Bíblia do Novo Testamento. Não é aquilo que Jesus fez por você. Se você tivesse que fazer alguma coisa, Jesus não teria descido do céu, morrido naquela cruz para te salvar. Se você pudesse fazer alguma coisa, Deus não teria virado gente, pagado esse preço todo para salvar você. Está entendendo? Mas quando você quer fazer alguma coisa, sabe o que você está falando para Deus? Você está falando: Deus, a sua vinda foi em vão. Para que você veio aqui? Eu mesmo vou fazer. Misericórdia. Não faça isso. A melhor coisa é: receba tudo de graça. Levante a sua mão e fala: Jesus, obrigado, porque eu sei que eu já sou justo em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, segunda crença que precisa mudar é sobre viver pela justiça de Cristo, não viver pela sua justiça. Coloca o texto lá de Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Olha, como eu disse para você, Pedro e Judas, eles figuram isso. Os dois traíram, mas ele resolveu viver pelo amor de Deus, resolveu receber a justiça que vinha de Deus, e resolveu acreditar em Jesus, e foi salvo. O outro resolveu pagar, resolveu fazer, e infelizmente recebeu condenação. Mas olha só, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, fala da figueira. Aqui está a primeira menção de figueira na Bíblia. Antes de ler esse texto, filho, coloque em Marcos 11:13. Marcos 11:13. Jesus, aqui em Marcos, ele amaldiçoa a figueira. Jesus em Marcos amaldiçoou a figueira. Colocou? Vamos ler? Olha só. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão o que, irmãos? Folhas, porque não era tempo de figos. Alguém fala: pastor, mas como que Jesus vai numa figueira para tentar achar fruto em tempo que não é de figo? Você para se perguntar isso ou não? Porque ele foi nessa árvore para tentar comer um figo, mas chegando lá não tinha fruto. Por isso ele amaldiçoou a árvore, porque não tinha fruto. Mas a Bíblia está falando que ele foi em tempos que não era tempo de quê? Figo. Olha para cá, vou te explicar algo. Vou te explicar algo com muito amor e carinho. Nesse tempo aqui, a gente precisa, às vezes, quando lê a palavra de Deus, conseguir perceber também a história no contexto que ela estava acontecendo, no momento, na época que ela estava acontecendo. Aqui nessa época, nesse tempo, você sabe que em Israel tem muito disso, muita figueira. Essas figueiras,
antes de produzir o fruto mesmo, elas um ano antes, um tempo antes do fruto vir, um ano antes, elas têm ali aquele fruto chamado de fruto temporão. Essa figueira, ela produz algumas frutinhas, né, algumas coisas coloridas, para mostrar que no próximo ano o fruto virá. Deus então, quando chegou na figueira, não tinha nada, estava tudo verde. Já viu quando você vai num pé de manga? Pé de manga, antes dela dar a manga, a fruta mesmo, você viu que ela dá uns negocinhos, uns brotinhos, branco, amarelo, depende da mangueira. Já viu? E esses brotinhos é o sinal que o fruto vai vir. É ou não é? É ou não é, gente? Figo do mesmo jeito. Jesus, quando chegou lá, estava tudo verde, não tinha nada. E ele então põe o próximo versículo. Próximo versículo. Então ele disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Sabe o que Jesus fez? Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus amaldiçoou quem, irmãos? Figueira, uma árvore. Não te dá um nó na cabeça não? Fala, mas por que Jesus amaldiçoou uma árvore? Que negócio estranho é esse? Hein, Zé Carlos? Imagina, Jesus amaldiçoando uma árvore. Não tinha outra coisa para ele amaldiçoar, não? Hã? É claro, filho, tem um sentido. Tem uma razão do porquê Jesus está fazendo isso aqui. Quer que eu te mostre? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Aqui é a primeira menção na Bíblia de figueira. E a primeira menção de alguma coisa é algo muito importante para nós, porque mostra para nós o desenrolar em toda a Bíblia. Então, na primeira menção aqui da figueira, está aqui em Gênesis. Colocou? Está aqui em Gênesis. E aqui em Gênesis, os homens pecaram. Não sei se você sabe, mas eles pecaram, com medo daquilo que não devia. Aí depois que pecaram, o que eles fizeram para si? Roupa. Depois do pecado de Adão e Eva, eles saíram e fizeram roupa para si. Mas como que eles fizeram essa roupa? Vamos ler o texto? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram o que, irmãos? Qual que foi a árvore? Folha de figueira. A mesma árvore que Jesus amaldiçoou? Sim. Fizeram então folha de figueiras, cintas, roupas para si. Então o homem, após o pecado, ele usa as folhas da figueira para fazer roupa. A roupa era para fazer o que, pastor? Para cobrir a nudez, para cobrir o erro. E a Bíblia está dizendo que eles fizeram. Foi ou não foi? Não foi Deus que foi lá cobrir eles, não. O próprio homem fez alguma coisa, o próprio homem criou alguma provisão para cobrir o seu pecado. É por isso que lá em Marcos, quando Jesus chega na árvore, na figueira, você viu que é a mesma árvore, sim ou não? Ele olha para ela, vê que ela não vai dar fruto, ele aponta o dedo e fala: maldita tu és, ninguém vai comer fruto de ti. Sabe por quê? Na justiça própria, ninguém pode dar fruto. Na justiça própria, ninguém frutifica. Você só pode frutificar se você estiver debaixo da graça. É só na graça para dar fruto, filho. Se você quiser fazer alguma coisa, você vai ser alguém estéril. Que Jesus está amaldiçoando aqui, não é uma árvore, que é só um símbolo. É só para mostrar para você que toda vez que você quer se relacionar com Deus pelo seu mérito, você não vai ser frutífero. Toda vez que você quer se relacionar com Deus pelas suas obras, não vai ter fruto. As suas obras, os seus méritos, vai produzir em você mais pecado, mais erros. As suas obras, o seu mérito vai produzir em você mais consequências,
Mas o dia que você é liberto desse pensamento, o dia que você é liberto dessa crença, sabe o que acontece? Você agora entra para debaixo da graça, e debaixo da graça, filho, qualquer um pode frutificar, amém ou não? Fala para o seu irmão, fala: meu irmão quer dar fruto, fala para ele: quer ser frutífero, renuncie à justiça própria e entre debaixo da graça. Quem aqui quer ser um homem ou mulher de Deus com muitos frutos? Tem que viver debaixo da graça, meu irmão. Coisa ruim é ser estéril, é ou não é? Ruim é as coisas ser mirradas. Ruim é você não ter abundância. Quem vive com coisa mirrada sem abundância é porque está vivendo debaixo da justiça própria, é justiceiro. Ele mesmo quer fazer por si, mas quem resolve confiar na graça e na bondade de Deus, esse vai produzir muito fruto, amém, aleluia. As igrejas que crescem são as igrejas que estão debaixo da graça. É a graça, é o favor de Deus que faz com que qualquer igreja cresça. É a graça, é o favor de Deus que faz com que qualquer célula cresça. É a graça, é o favor de Deus que vai fazer com que você cresça no Senhor, amém. Você precisa estar debaixo da graça, irmão. Renuncie, abandone isso. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19 está dizendo: porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram o que, irmãos? Pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Nós nos tornamos pecadores. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Olha bem para mim aqui. Por que você acha que você se tornou um pecador? Por que você acha que você peca? Que há pecados, que há erros? Alguém? Por que você acha? Tem muita gente que fala: pastor, eu me tornei um pecador porque eu peco. Você se tornou pecador porque você peca? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, a sua crença está errada. Você se tornou um pecador não é porque você peca. Você se tornou um pecador porque Adão pecou. No dia que Adão pecou, o pecado entrou na terra e passou para todos os homens. Qualquer um que nascesse de Adão, nasceria também com a semente do pecado. Você não peca, não é porque você é pecador. Você peca porque Adão pecou. Se um homem pecou, o pecado de um homem teve o poder de ser transferido para todos, por que você acha que a justiça de um homem não tem o poder de ser transferida para todos também? Agora você entende por que você é justo? Se você não é pecador porque você peca, você também não é justo porque você faz justiça. Entende agora? Que não tem como ser justo por fazer alguma coisa, porque também não tem como ser pecador porque faz pecado, comete pecado, não tem como. O pecado entrou na sua vida por causa de um homem, a justiça entrou na sua vida por causa de um homem. Eu vou te falar, se o pecado teve poder, se Adão teve poder para transferir pecado para todo mundo, agora imagina Cristo, que é Deus, o Todo-Poderoso, se Ele não tem poder para transferir a justiça para todos os homens. Imagina, é óbvio, meu irmão. Então, por que tem gente que acredita ainda que depois que ele converte ele é pecador? Eu fico vendo um monte de gente falando e usa essa velha frase, né? Ainda bem que está gravando, tem que gravar mesmo, isso aí tem que espalhar para mais gente. Usa a velha frase, sabe qual frase? Eu sou um pecador lutando contra o pecado. Tem até uma música que fala isso, né? Eu quero ser santo, eu quero ser santo porque santo é meu Senhor. Aí fala que é um pecador lutando contra o pecado. Tem um monte de crente que sai falando isso aí. Essa frase está correta, filho? Hã? Não, fala comigo não. Fala para o seu vizinho, não está correto, irmão. Não está. Você não é um pecador. Pecador é aquele que não recebeu a Cristo. Quem aqui já recebeu a Cristo Jesus no seu coração? Se você recebeu, você não é um pecador. Sabe o que você é?
Você é um santo. Você não está lutando, você não está tentando ser, você já é filho. Pastor, mas eu cometi pecado. Está vendo? Tanto que a mentalidade é difícil, tem que mudar. Pastor, como que eu sou santo se eu cometo erros? Como que eu sou santo se eu pequei hoje, essa semana? Como que eu posso adorar a Deus se eu cometi uma falha? Está vendo tanto que a sua mentalidade precisa mudar? Você não é santo pelo que você faz. Você não é santo porque você deixou de pecar. Nossa! Grava essa, minha filha. Põe a frase aí, vamos tacar no Instagram. Você não é santo porque você deixou de pecar. Você é santo porque Cristo transferiu a santidade para você. Você é justo porque Cristo transferiu a justiça para você. Amém ou não, irmão? É por isso que você é santo, é por isso que você é justo. Não é por causa do pecado. Glória a Deus. Será que você está entendendo mesmo? Você está conseguindo compreender? Amém mesmo? Você é santo, filho, porque Cristo transferiu a santidade para a sua vida. Cristo transferiu. No tempo em que você era pecador, você certamente fazia, olha só, você certamente fazia boas obras. Antes de converter, tem alguém aqui que tem o passado antes de converter? Tem? Antes de converter, você era pecador, certo? Sim ou não? Sim. Mas você fazia boas obras? Você ajudava as pessoas? Às vezes dava dinheiro para alguém que estava pedindo, você via por necessidade. Isso é boa obra, sim ou não? Sim. O que mais? Você ajudava alguém a atravessar na faixa? Dava o lugar no ônibus? Alguns não davam não, mas talvez você encontrava alguém com muita necessidade, né? Dava o lugar às vezes, sim ou não? Fazia boas obras, amém? Então, mas você estava no pecado. E essas boas obras, apagou o seu pecado? Pagou, não? Não pagou não, filho. Quando você era pecador, você fazia boas obras, você ajudava as pessoas. Essas boas obras o fazia ser justo diante de Deus? Também não fazia. Então, agora, você não é mais um pecador. Por quê? Cristo removeu de você todo o pecado. Agora você é justo. Ou seja, agora eu sou justo, pastor. Tá, mas quando você estava lá, as boas obras não resolviam a justiça. Quando você está aqui, as boas obras também não faz de você um pecador. E o pecado também não faz de você um justo. Entendeu a comparação? O que faz de você ser justo é só o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus, amém? Então, existem, irmãos, pecadores decentes? Existem pecadores que são realmente malignos? Sim ou não? Sim. Existe aquele que é pecador, mas ele é comportado, se veste de terno, vai para Brasília, entendeu? Ele é comportado, bonitinho, cheiroso, mas é pecador do mesmo jeito aí. Tem que converter, não adianta vestir terno, não adianta sair por aí sendo um pecador maligno, porque tem aqueles também que são pecadores do maligno. Eles saem por aí falando, já viu na internet? Uns falam, não, eu sou satanista mesmo, e vou lançar praga, vou lançar maldição, porque esse aí está declarado, esse aí é um maligno. Mas tem aqueles que é o comportado, tem aqueles que é o certinho, faz tudo correto, estuda, obedece os pais, ajuda todo mundo, às vezes até contribui com alguma obra social, né? Mas é pecador também? Sim ou não? Sim, é pecador, não mudou. Porque não é isso que faz com que você mude. Todos são pecadores. Olha, não adianta ficar medindo o pecado das pessoas, se são grandes, se são pequenos. Sabe por quê? Porque todos já estão mortos. Todos estão mortos. Quem está no mundo longe de Cristo está morto. Agora eu te pergunto, o que comete muito pecado, o mais maligno deles, está sem Jesus, amém? Está morto, sim ou não? Sim.
Agora, o que não comete, o mais correto deles, está sem Jesus. Está morto, sim ou não? Agora me responde, quem está mais morto que quem? Filho, morto é morto, não tem um que fica mais morto do que o outro. Está entendendo? Então, não tem como ficar medindo pecado, filho. Quem está fora está morto, quem está dentro está vivo, porque recebeu a vida de Jesus. Então não é o pecado que faz justiça por você, não é o pecado que faz você ser justo, é o sangue de Jesus que te justifica, que te purifica, é o amor de Cristo Jesus na sua vida que te produz arrependimento e transformação, amém? Está claro isso? Muda a crença. Pastor, mas agora nós vamos viver uma igreja de libertinagem, agora nós vamos viver uma igreja solta no pecado. Irmãos, é isso que eu estou falando? Eu vou descer aqui, vou ficar pertinho de você para a gente ter um contato tete a tete. É isso que eu estou falando? Eu estou falando que você tem que sair pecando? Estou falando que o sangue de Jesus, ele te livra do pecado. Eu estou falando que a crença correta faz com que você viva em santidade. Eu estou falando que quando você assume a sua posição, quando você assume aquilo que você é, você está entendendo não, né? Olha para cá, olha para cá. Cutuca seu irmão, fala para ele, dorme não, acorda. Olha para cá. E santo, amém, aleluia, estamos aqui, glória a Deus. Olha para cá. Eu estou dizendo para você, filho, que você já é. Estou dizendo que você tem que fazer para ser santo. Eu não estou dizendo que você tem que ter alguma obra para ter santidade ou justificação. Eu estou dizendo que uma vez que você recebeu Cristo, você já é. Agora eu estou falando para você sair pecando? Estou falando isso, Zé Carlos? Sabe o que eu estou falando? Estou falando para você, viva de acordo com aquilo que você é. Se você é santo, viva de acordo com isso. Se você é justo, viva de acordo com isso, você é justo. Você não vai sair pecando, sabe por quê? Você não é um pecador, você é justo. Amém? Está claro? Agora quando eu chego aqui e falo para você, você é um pecador lutando contra o pecado, sabe o que vai acontecer na sua mente? Você vai o dia inteiro, todo dia ficar meditando em pecado, pensando em pecado, achando que tem pecado, vivendo com o pecado, lutando contra o pecado, fazendo alguma coisa para vencer o pecado, e sabe o que vai acontecer no final das contas? Vai continuar pecado. Porque não rompe. Mas do dia que você entende que você é justo em Cristo, o dia que você entende que o sangue de Jesus te justificou, o dia que você entende que essa é a sua posição, acabou o pecado da sua vida. Sabe por quê? Porque agora você não é mais pecador, você é justo em Cristo Jesus, santo em Cristo Jesus, amém ou não, irmãos? Aí vencemos o pecado. Estou indo já para o final. Obrigado pelos as. Quantas horas? Eu estou sem meu relógio. Misericórdia. Jesus amado, mas eu vou acabar aqui agora, irmão. Segura mais um pouquinho, eu vou acabar agora. Outra coisa, para a gente finalizar: rejeite a introspecção. Aqui também entra um pensamento muito errado na cabeça de muita gente. Ele vive a vida dele sempre introspecto. Ele vive a vida dele sempre com a visão, com o pensamento dele. Já ouviu aquela conversa? Já foi em alguma igreja que na hora da ceia alguém falou para você: pegue o cálice, pegue o pão, mas examine-se, veja se não tem pecado. Se você tiver pecado, você não pode participar da mesa do Senhor. Já viu isso? Sabe o que é isso? Introspecção. Isso é uma mensagem levando você a olhar para si mesmo. Isso é uma mensagem levando você a avaliar a si mesmo. Tudo bem, então vamos nessa realidade. Se tiver pecado não pode ceiar, certo? Você tem que se examinar, beleza? Aqueles que você lembra, você vai pedir perdão, sim ou não? E os que você não lembra? Vai poder ceiar não, filho? Não, pastor, mas só pode pedir pelo que lembra. O que não lembra não dá. Mas tudo não é pecado? Alguma coisa então fica errada aqui. A palavra de Deus nunca fala para você se examinar. Não é isso que ela está falando. A palavra de Deus não fala para você lembrar de si. Sabe quem foi o primeiro a ministrar a ceia? Você sabe quem foi?
Jesus Cristo, junto com seus discípulos. E Jesus, ao ministrar a ceia, sabe o que é aquilo? Aquilo foi o ato de ensino, Jesus ensinando, assim deve fazer. Sabe o que Jesus fala para os discípulos? Examine, Pedro, você vai me trair daqui a pouco, você não pode tomar. Examine, Judas. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus falou para eles o quê? Fazei isso todas as vezes que vocês reunir em memória de si mesmo. Lembre-se dos seus erros. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou para eles: fazei isso em memória de mim, Cristo Jesus. Quando você for reunir, tomar a ceia, lembra que eu morri para pagar o seu pecado. Quando você for tomar a ceia, lembra que eu morri para te trazer justificação e santificação. Quando você for tomar a ceia, lembra que eu morri para levar a sua condenação, a sua dívida. Eu paguei toda ela na cruz. Lembra disso. Lembrando disso, tome a ceia. Ou seja, larga a introspecção, filho. Larga esse negócio de ficar olhando para si o tempo todo. Muitos ficam o tempo todo se analisando para ver se acha alguma justiça, para ver se acha alguma coisa boa, para ver se tem alguma coisa legal que eles podem apresentar diante de Deus. Ninguém vai conseguir receber nada de Deus com mérito, porque não há mérito em você. Todas as suas obras, a Bíblia diz, é um trapo de imundície. A obra que você mesmo faz, sabe o que é trapo de imundície? Absorvente usado. Essa é a minha obra, a sua obra perante Deus. Não vale, não serve. Se você quer chegar diante de Deus, abandona a introspecção, chega diante de Deus apresentando Cristo Jesus. Ele é o seu representante. Pare com esse negócio de ficar olhando para si, vendo se tem alguma coisa, porque você vai achar. Você vai achar. Ficar olhando para si o tempo todo vai produzir em você, sabe o que? Angústia, morte. Eu ouvi algo essa semana que me deixou muito intrigado, de um crente. Uma situação ruim aconteceu com uma pessoa que é crente também. Aí esse outro crente chegou para a pessoa e falou: olha, avalia se não tem um erro, avalia se você está servindo a Deus mesmo, porque como que você está servindo a Deus e isso acontece? Avalia. Quanto mais tempo você perde com o diabo, menos tempo você ganha olhando para Jesus. Quanto mais tempo você olha para Jesus, menos tempo você perde olhando para o diabo. Porque as pessoas, quando falam isso, sabe o que você está dizendo? Você está querendo dizer que você tem algum erro, que o diabo entrou, o diabo tocou. Olha, irmãos, deixa eu te falar algo, com amor e carinho. O diabo não pode tocar nos olhos de Deus. Por que não? A palavra de Deus fala que você é a menina dos olhos dele. Para o diabo tocar em você, ele tem que tocar nos olhos de Deus primeiro. O diabo não pode tocar em Deus. O diabo também não pode tocar em você. Não fique perdendo tempo com o diabo. Não fique perdendo tempo olhando para si mesmo. Se tem que investir o seu tempo, invista o seu tempo olhando para Cristo. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos.